forças e quem gera a vida em meio ao caos. Quem pode ajudar o abatido e oprimido? E quem do início ordena o final? Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Quem é o que fala e os meus medos se calam e acalma o temporal no meu coração, que me envolve com sua graça, por favor imerecido. Comigo está e me guia pela mão. Quem é o que fala? Quem é o que fala e os meus medos se calam e acalma o temporal no meu coração, que me envolve com sua graça, por favor imerecido. Comigo está e me guia pela mão. Diga comigo, ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Mais uma vez, ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. O Deus que homem se tornou e por amor a morte enfrentou, abriu o caminho pra eu passar e hoje eu posso adorar. Que me dá paz em meio à guerra e me consola em toda dor, que encheu a minha vida com seu amor. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Aleluia. Diga comigo, ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Ele é Jesus, meu amigo. Diga isso. Ele é Jesus, meu abrigo. Deus que homem se tornou e por amor a morte abriu o caminho pra eu passar e hoje eu posso adorar. Diga que me dá paz, que me dá paz.
e hoje eu posso adorar. Que me dá paz, diga isso. Que me dá paz em meio à guerra e me consola em toda dor, que encheu a minha vida com seu nome. Dá sua voz e mais uma vez o Deus te ouve, o Deus te ouve. Diga pra ele que cura a você enfrentou, abriu o caminho pra eu achar, e hoje eu posso. Diga que me dá paz em meio à guerra, que me dá paz em meio à guerra e me consola em toda dor, que encheu a minha vida com seu Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu amigo. Pela última vez, Ele é Jesus. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu amigo. Em todo tempo te louvarei, no teu amor eu confiarei. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, nada temerei. E se o vento me alcançar, a tempestade no alto mar, nos teus braços eu estarei seguro, eu posso descansar em ti, Senhor, em ti, Senhor, em ti, Senhor, em Graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para a glória e honra do Senhor, amém? Irmãos, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pessoal que vê às vezes a reportagem aí para fora, de Joatuba, seja em Minas Gerais, seja em outros lugares, né? E eu trabalhando também, as pessoas perguntam, como é que está lá Joatuba, né? Por causa das chuvas, e na verdade começou lá na Bahia, né? Vocês lembram? Uma das cidades mais afetadas foi Itabuna. E Itabuna, eu digo para os irmãos, é como se fosse Betim, Contagem. Ou melhor, Joatuba até Contagem. A distância de Itabuna para Ilhéus, onde eu nasci. Eu tenho uma prima em Ilhéus. Lá, uma tia minha me disse também que, em um certo momento, o pessoal estava atravessando de canoa, né, de barco, entre Itabuna e Ilhéus, que é por causa da BR, né? E depois veio para cá, né? Veio para Minas Gerais e causou muitos desastres também. Alguns irmãos, né? O filho da irmã Reni, né? O irmão Jefferson, teve que sair de casa e está voltando hoje, né, irmã Reni?
Está voltando hoje para casa seu filho, não é isso? A mãe do Eduardo, alguns amigos nossos. E além disso também a tal da gripe, né, irmãos? Que está tendo variação de muitas gripes, tanto da Covid quanto da tal de H1N1, sei lá, teve um irmão que disse que pegou essa gripe. Nós temos irmãos da igreja que estão em casa, porque está se recuperando da gripe, tá? Tem alguns que estão viajando, tem uns que estão trabalhando fora do estado de Minas, já mandou mensagem. É tanta variação que eu não sei. H2N3. Teve irmão que me falou que pegou essa doença. H3N2, tudo da área da saúde, viu, gente? Vocês entendem da área aí, né? Então, o que acontece? É comum, tá, de cultura dos mineiros, às vezes no final do ano, dezembro para janeiro, o pessoal vai para a casa de vó. Tem irmão que está viajando, está passeando, está na casa de parente, né? E juntou tudo isso, juntou chuva, né? Lembrar aqui, né, irmã Célia? A casa da Carol, né? E eu chamo de Todinho, né? O esposo da Carol, né? O apelido dele é Todinho, né? Ele teve que sair de casa também, porque ele mora vizinho ali do Jefferson também, né? E parece que a casa dele inundou mais ainda, né? Porque é mais para baixo ainda, né? Então, assim, a gente tem todas essas questões. Como igreja, a gente ajudou, fizemos algumas doações. Então, vamos dizer assim a palavra, né? Semana que vem já é fevereiro, então o pessoal já começa a rotina normal, né? Os meninos começam a estudar, algumas escolas vão ter que adiar as suas começadas de aula, mas nós estamos aqui, irmãos. Tivemos um café da manhã abençoado. Você está aqui essa noite e todos são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ter, se Deus quiser, um encontro com Deus, tá? Tá ali um papelzinho que eu deixei ali para as irmãs colocarem. O encontro com Deus, dia 18 a 20 de março. Faço questão, se você não foi, faço questão de você ir. A gente colocou a frase ali no encontro com Deus, dizendo que é a maior experiência de sua vida, a maior experiência que você possa ter. E eu acredito que sim, porque eu como cristão, irmãos, nasci no lar cristão. Eu fui no encontro com Deus, já tinha lá meus, sei lá, tem que pensar e calcular aí, né? 2016 para cá, meus 35 anos de idade na época, quando eu fui no encontro com Deus. E eu falo para vocês, o encontro com Deus falou muito no meu coração, sabe? Deus falou muito. Vamos ter o resgate, é muito bom. E eu quero convidar você a participar, você que não participou, você que já participou, incentivar quem não foi, até financeiramente a gente pode ajudar, né? Às vezes você não pode pagar tudo para alguém, é R$150 o investimento, mas, pastor, eu quero ajudar com R$15, quero ajudar. Quantas pessoas nós já ajudamos para estar no encontro com Deus, né? E vou falar para os irmãos, vale muito a pena. E quinta-feira, dia 10, sem ser essa quinta-feira agora, lá para daqui, sem ser essa quinta, a outra quinta-feira, dia 10, as nossas quintas-feiras nós vamos começar aqui às 19 horas. Vamos fazer uma escola de crescimento cristão, tá? Escola de crescimento cristão. Você vai ganhar a sua apostila. Se você vier no dia, você vai ganhar a sua apostila do dia. A gente só vai entregar a apostila a cada semana. Se você estiver aqui, são 14 aulas. Eu queria muito que você participasse. Quero muito, todos que estão convidados a participar. Às 19 horas, nossa escola de crescimento cristão. E vamos ter uma formatura no último domingo de junho. Se você cumprir os requisitos, né, participar com a gente. Tudo isso, irmão, é para quê? É para nós falarmos de Deus para as pessoas. E pela manhã nós falamos um pouco sobre isso. Pela manhã nós trouxemos aí, eu não sei, Elton, se está aí o PowerPoint que eu coloquei de manhã, está aí. Só voltando rapidamente o PowerPoint da manhã. Pode colocar, por favor, Elton? E aí o que acontece? Pela manhã nós falamos um pouco sobre isso. O porquê nós fazemos o que nós estamos fazendo, o motivo do qual estamos aqui, o porquê nós nos reunimos como igreja, porque nós cantamos, porque nós louvamos ao Senhor. A música é algo celestial, eu creio que não vão ser essas músicas que nós vamos cantar lá na eternidade, viu, Raimundo? Mas nós vamos cantar, nós fomos criados para louvar a Deus. E pode passando, por favor. E de manhã, irmãos, pode passar, pode, isso, pode passar também. E aí, isso. Então, a partir daí. Irmãos, Deus nos chamou para sermos o quê? Cooperadores dele. 1 Coríntios, se você puder colocar para mim aí, depois você volta para o slide, por favor, Elton. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9.
a palavra de Deus, irmãos, nos dá algo assim, o norte, para nós entendermos o porquê nós estamos aqui. Eu sei que isso aqui não vai responder tudo, mas faz parte da resposta. Nós estamos aqui para sermos o quê, irmãos? Cooperadores. Somos cooperadores, ou na versão que a irmã Jane tinha lido pela manhã, né? Colaboradores. Você foi chamado por Deus para cooperar com o agir dele. Nesses acidentes que acontecem, nessas enchentes, entre outras coisas mais, o que a gente pode fazer? Orar, ajudar com cesta básica, com roupa, como nós fizemos. Às vezes trazer uma palavra amiga. Então, você foi chamado para ser o quê? Um porta-voz. Foi chamado para ser um instrumento de Deus para falar o coração de uma pessoa. Então, o apóstolo Paulo, ali aos Coríntios, ele diz que nós somos cooperadores. Ao mesmo tempo que nós somos lavoura, nós também somos edifício. O que ele estava querendo dizer? O povo judeu, em tese, assim, em base, uma das profissões principais era a agricultura. Então, eles entendiam essa linguagem. E todo mundo aqui já deve ter plantado algo, ou sabe plantar, já viu falar, sabe que tem que, né, colocar semente, adubar, arar a terra, regar, dar sol. Então, eles entendiam o seguinte: a lavoura é algo importante para nós, porque eles viviam daquilo. Eles não poderiam perder a lavoura. Só que ele diz que ao mesmo tempo que nós fazemos parte da lavoura, nós também somos cooperadores. Em outro texto, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que as pessoas vão ver Cristo em nós. A esperança da glória. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, para cumprir um chamado, um papel. O primeiro propósito principal, né, de um cristão, a gente pode dizer o seguinte: olha, nós fomos feitos para amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Amar a Deus, irmãos, lá em Mateus diz, né, 22, e amar o próximo como a nós mesmos. Hoje, como igreja, pode passar voltar no slide, por favor, Rafael? E aí o que acontece? Ali nos mostra que nós somos chamados para cooperar. Então, Deus se importa com você, Deus quer que você ajude na obra. E vou falar para vocês como é bom ajudar. Nós temos o nosso grupo de visitas a hospitais, na área do câncer, né? O grupo Compalhaço, tem lá o Instagram, né? Compaixão. Irmãos, quantas vezes a gente vai lá, né, para visitar aquelas pessoas que estão tomando a quimioterapia, tomando às vezes a radioterapia, e a gente chega lá, e a gente sai até melhor do que entrou, pelo fato de a gente ver a alegria daquele povo, de receber a gente. Teve uma vez que nós ganhamos um sapato não, ganhamos várias mochilas e vários sapatos, de uma empresa lá em Betim. Eu não sei se foi da Moreira Calçados, né? Acho que foi Moreira Calçados. Vocês já viram falar da Moreira Calçados? Tem no shopping, Partage, acho que tem no Monte Carmo, tem a Moreira lá no centro antiga, lá em Betim, perto da Casas Bahia. E eles deram sapatos e mochilas para a gente distribuir para os pacientes do câncer. Tinha um sapato lá que era 39, tamanho masculino. E eu fiquei aqui, gente, como é que eu vou achar um homem que calça 39? Às vezes tem um homem que calça 39 aí, né? 39 não, 37, desculpa. 39 é quase meu pé aqui, meu pé é 41. Né? Tem algum homem que calça 37 aqui? Não. Não, né? Tem que ter vergonha não, viu? Eu falei, gente, como é que a gente vai achar? É o seu, Raimundo? Você é 37? Seu calça 37? Não, né? Está rindo ali, né? Irmãos, você acredita que naquele dia que nós fomos lá, tinha um senhor com cara tão fechada, tão triste, porque a doença faz isso, a pessoa fica desiludida, né? Você acredita que aquele homem ficava o tempo todo? A Valéria estava de palhaço, acho que estava Fadima, tinha outras irmãs de palhaço, brincando, e aquele homem não ria de jeito nenhum. Aí valeu me aproximar desse homem. E eu vi, perguntei assim, né? Tentei perguntar quanto ele calçava. Irmãos, um homem calçava 37. Deus já sabia que aquele sapato era para ele. Dei aquele sapato para aquele homem abriu um sorriso, sabe, alegrou. Então, quando a gente fala sobre cooperar, irmãos, é que muitas vezes Deus está te chamando para você fazer algo por alguém. Deus está te chamando. A gente, irmãos, aqui como igreja,
precisamos entender que nós somos chamados para isso. Pode passar, por favor, os slides aí, Rafael, por favor? Pode passando aí. Então, Deus nos deu a semente, que é a palavra dele, né? O Evangelho, a semente do Evangelho. O terreno é que é o mundo, e nós somos os agricultores, nós somos chamados para cuidar da terra. Pode passar, Rafael. E aí, irmãos, por que nós fazemos o que nós fazemos? Porque o nosso foco é quem? É Jesus. E vamos falar juntos essa frase? Que por amor a Ele vamos ganhar almas. Vamos falar juntos? Nosso foco é Jesus. Vamos juntos? De novo. Nosso foco é Jesus. Se você parar e pensar bem, o motivo de você estar aqui é por causa de quê? Você gosta do irmão que está do seu lado, você quer conhecer alguém, é algo normal. Mas você está aqui por conta de quem? De quem? O nosso foco é Jesus. Eu orei com vocês recentemente, trazendo uma palavra, dizendo que o apóstolo Paulo diz, olha, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Nossa. E aí, por causa de Jesus, o que eu faço? Por amor a quem? Porque às vezes a pessoa que te olha para ela, a gente vai pensar, olha, não merece. Na verdade, a gente pensa assim. E às vezes, de fato, acho que merece muitas vezes. Mas porque nós amamos Jesus. Então, o que a gente vai fazer, irmãos? Ganhar almas. Então, vou ler essa frase bonita aí, juntos? Quem tem uma visão boa aí, de raio-x, dá para ler? Vamos lá? Por amor a Ele, vamos ganhar almas, multiplicar células e cuidar de você que já caminha conosco. Por isso que nós estamos falando do encontro com Deus, por isso que nós estamos falando da escola de crescimento cristão que vai começar às 19 horas, nas quintas-feiras, porque nós te amamos e nós queremos que você participe desse mover de Deus. E olha, irmãos, quando nós falamos disso, para nós, vamos dizer assim, entendermos, você sabe o que a gente precisa? De fé. Eu preciso de ter fé. Nós sempre confundimos, eu sempre confundo às vezes na hora de falar, que crer e acreditar é a mesma coisa, né? Crer e acreditar é o mesmo. Mas nós trocamos muitas vezes crer com fé. Crer, irmãos, é saber que existe. Fé é agir de acordo com aquilo que eu acredito. E olha só, se eu ver um cego enxergando, vamos dizer que eu estou vendo um cego enxergando, um surdo ouvindo, um morto ressuscitando, se eu ver, eu preciso de ter fé para ver um cego enxergando? Não, porque eu já estou vendo. Fé é quando a gente não vê. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, Deus quer que nós tenhamos fé. Deus quer que nós tenhamos fé, que vivamos pela fé. Deus quer que nós andemos de fé em fé. E aí, meus irmãos, como nós falamos pela manhã que o nosso foco é Jesus, pode passar mais um slide aí, por favor, Rafael? Elton. E aí, olha só, quando a gente fala que o nosso foco é Jesus, irmãos, é porque se nós não continuarmos olhando para Cristo, nós vamos continuar, às vezes, dando voltas e voltas e errando. E se você imaginar, irmãos, a transformação de Deus na vida do apóstolo Paulo, pode tirar, Romanos capítulo 1, quando a gente olha o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, só para vocês entenderem, ele escreveu 13 cartas. Pode tirar o data show, Rafael, por favor? Pode tirar, por favor. Ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E a maior carta que ele escreveu é do livro de Romanos. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Quem foi no encontro com Deus e sentiu tocado por Ele, que Deus falou algo no seu coração, que Deus transformou a sua mão? Não precisa vir aqui na frente, não, só para você me falar. Só levantar a mão, amém? Deus fez algo na sua vida?
Imagina essa alegria, sabe, sendo compartilhada com outras pessoas. É preciso ter fé. Olha só, quando a gente fala de Romanos, né, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos moradores da cidade de Roma, segundo alguns historiadores, a maioria, ou talvez, se não todos, os grandes avivamentos e reformas que aconteceram na história da igreja foram diretamente ligados à carta, ao livro de Romanos. Quando você começa a voltar à história, irmãos, histórias antigas, por exemplo, Aurélio Agostinho, né? Aurélio Agostinho, ele foi um dos maiores teólogos na história da igreja. Outro homem que foi muito conhecido, que foram feitos pelo menos 2 filmes, Martinho Lutero. Martinho Lutero ele foi impactado pela leitura do livro de Romanos. Esses homens liam a palavra de Deus, e uma das coisas que mexeu muito com Martinho Lutero, lá no ano 500, a gente vai ler daqui a pouquinho, aquele homem foi usado por Deus, irmãos, para trazer uma reforma na igreja. John Wesley, de muitos anos depois, John Wesley, ele é o fundador do movimento do metodista, né? Ele foi muito impactado pelo livro de Romanos. E, meus irmãos, também, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de Martin Luther, que foi um pastor americano, mais recente. Ele fez um movimento muito grande nos Estados Unidos na luta, né? Ajudando os negros, né, a serem livres ali dos preconceitos que tinha. Foi muito usado. E o livro de Romanos falou muito ao coração dele. E quando a gente fala do livro de Romanos também, essa carta, irmãos, né, que na verdade era uma carta, ela traz a mensagem de Deus, e 57 vezes eles voltam, né, o apóstolo Paulo ele cita o Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento 57 vezes, até mesmo para mostrar o porquê ele seguia a fé que ele seguia. Eu creio que o apóstolo Paulo ele queria provar, irmãos, o porquê ele seguia Jesus. Então, quando você pega ali vários elementos, olha, eu sigo Jesus porque, olha, está escrito isso, eu sigo Jesus por conta disso. Ele queria trazer a sua resposta para aquele povo que estava ali. 154 vezes se repete a palavra Deus, a palavra direito 77 vezes, ele fala muito sobre direito. Cristo, ele fala 66 vezes. Pecado, ele fala 45 vezes. Senhor, ele fala 44. E fé, que é o tema de nossa mensagem, o apóstolo Paulo fala 40 vezes da palavra fé. E ele começa o capítulo 1 de Romanos falando sobre fé. Lá no versículo 1, Romanos 1:1, o apóstolo Paulo ele diz que ele é servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, versículo 3, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Versículo 4, e que mediante do Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Nós só obedecemos a Deus, o apóstolo Paulo diz, através da fé. E lá no versículo 16, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu gostaria de ler junto com vocês, se você puder ler junto comigo ali. Vamos lá, no versículo 16,
Romanos 1,16, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O que o apóstolo Paulo diz? Não me envergonho. Jesus diz lá em Lucas, né, se não me engano, capítulo 6, ele fala que se alguém se envergonhar dele aqui na terra, ele também vai se envergonhar desse lá na eternidade, diante do Pai. E quando o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha, irmãos, do Evangelho, talvez ele teria pelo menos alguns motivos para se envergonhar. Alguns motivos posso dizer para os irmãos, né, as razões. Primeiro, irmãos, naquela época o Evangelho era identificado como a história do carpinteiro que sofreu a vergonhosa morte na cruz. Então, as pessoas poderiam começar a falar assim: olha, você segue aquele carpinteiro, aquele que morreu, tal, e começava a rir. Era motivo talvez de vergonha para muitos. E em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, por ter passado ali, né, de perseguidor, né, do Evangelho, alguns poderiam chegar e falar assim: mas você não ficava aí perseguindo e agora você está junto com eles? Você perseguia. Um outro motivo que o apóstolo Paulo poderia se envergonhar do Evangelho. Em terceiro lugar, irmãos, o Evangelho também ele era desprezado pela alta sociedade política romana e pela sociedade comum, composta por comerciantes, escravos e cidadãs. Ou cidadãos, né, na verdade. Agora eu digo para você hoje, em qual área da sociedade o Evangelho é trago como algo que não seja motivo de vergonha? Ou em quantas áreas da sociedade? Quantos filmes, séries, propaganda de televisão, ambientes onde se fala a palavra de Deus? Onde as pessoas não podem se declarar: olha, eu sou cristão. Existe sim, existe muito. Pode falar de qualquer religião, mas não pode falar de cristão. Você já percebeu isso? Nos filmes, vira e mexe, a gente assiste filmes que tem várias e várias religiões, e muitas vezes com uma conotação até assim, mostrando aquilo que é bom, e dificilmente, quando fala do Evangelho, é de uma forma de chacota. E nós precisamos entender, Rafael e Elton, os irmãos que estão aí na mesa de som, precisamos entender, irmãos, que nós não podemos nos envergonhar, porque o apóstolo Paulo diz, nesse momento, irmãos, que o justo, ele vai viver por quê? Ele vai viver pela fé. Versículo 16 e 17. Ele diz o seguinte no 17: por que ele não se envergonha do Evangelho? Eu não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17, Elton, por favor. Ele diz por que ele, olha. Porque no Evangelho, irmãos, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você sabe o que é isso, irmãos? Viver pela fé? É você ser direcionado, é você ser guiado pelo mover de Deus, é você deixar Deus agir na sua vida. Sabe, irmãos, acreditando que Deus vai prover, que Ele vai te dar, que Ele, por exemplo, a resposta que você precisa está em Deus. A resposta que você tanto necessita está no Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus está te chamando para você viver uma fé verdadeira. Uma fé, meus irmãos, que se nós formos olhar, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo 3, ele chamado de Saulo, vi por um comentarista também que essa expressão Saulo pode ser chamado também Saul,
que era um termo hebraico. E ali chamado Paulo, lá em Atos 9, versículo 3, o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve um encontro com Jesus. Entre dos mais, vamos dizer assim, dos maiores perseguidores da igreja, Jesus disse para o apóstolo Paulo que ele ia sofrer por amor de Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, se você quer esperar uma vida melhor, viva na presença de Deus. O versículo 3, lá em Atos 9, diz que em sua viagem, o apóstolo Paulo, né, quando se aproximava de Damasco, uma cidade ali, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, versículo 5, quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E naquele momento, irmãos, Deus começa a fazer uma obra maravilhosa na vida daquele homem. E o apóstolo Paulo, irmãos, começou a escrever, a testemunhar. Como eu disse aos irmãos, o capítulo de Romanos, ou o livro de Romanos, é um dos maiores que tem. É o maior livro, a maior carta do Novo Testamento. No versículo 8 de Romanos, no versículo que nós lemos anteriormente, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a obediência, ela vem pela fé. No versículo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Irmãos, a fé, ela move montanhas, sim. Ela muda corações, ela muda a vida. Se você tiver fé aqui nessa noite, e acreditar diante dos seus problemas, das suas dificuldades, diante das suas lutas, se você acreditar e tiver fé em Deus, Deus vai fazer algo bom e maravilhoso na sua vida. Só de você estar aqui nessa noite, eu creio que já é uma oportunidade, só de você ouvir essa mensagem, você que está no YouTube aí assistindo, só de você estar ouvindo essa mensagem, eu creio que Deus já pode transformar a sua vida de uma maneira poderosa. Você precisa acreditar, irmãos. Eu tenho fé no Senhor. Eu estou te falando não de uma coisa que eu apenas ouvi falar, mas de uma coisa que eu vivo. E eu quero que você viva isso também. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor para vir aqui à frente. Eu quero que você viva isso. Deus tem algo novo a cada dia, a cada oportunidade, a cada momento que você chega assim, olha, Senhor, eu vou acreditar, eu vou seguir em frente, eu vou seguir com fé. Deus vai te fazer você andar em lugares altos. E o apóstolo Paulo diz que ele sempre orava por aquela igreja, no versículo 10. Irmãos, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz que isto para que eu e vocês, ele estava falando todas aquelas palavras, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. A fé, irmãos, é algo transformador. A fé é quando você não enxerga nada. Lá em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, toda vez que vem uma ansiedade aqui batendo no coração, aí eu peço a Deus, né? Eu falo comigo mesmo, calma aí, calma, Rodrigo. Aí eu começo a lembrar as tantas coisas que Deus fez por mim. As tantas coisas que Deus já fez por mim. Irmãos, acho que eu tenho que escrever. Vou te falar tantas bênçãos Deus fez na minha vida. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu ainda não alcancei tudo aquilo que eu gostaria de alcançar, mas eu não posso negar, irmãos, as bênçãos que Deus tem na minha vida. É muitas bênçãos, irmãos. Eu quero mais. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Se quiser ficar em pé, fica em pé. Mas eu queria convidar você a orar com a gente. Nós vamos cantar em forma de oração. Em forma de oração. Essa música, eu gostaria que você usasse essa música que nós vamos cantar hoje, cantar agora, como uma forma de você orar ao nosso Deus.
Irmãos, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua casa. Feche seus olhos. Vamos orar primeiramente, depois vamos cantar a canção em forma de oração também, mas vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, colocando esse ano de 2022 em Tuas mãos, colocando, ó Pai, esses dias, ó Pai, que se passaram, ó Deus, esse ano de 2021, agora estamos em 2022, colocamos esse dia nas mãos do Senhor. Pai, nós colocamos, ó Pai, a nossa casa, as nossas vidas, a nossa família, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós os colocamos diante do Senhor. Pai, nós precisamos, ó Pai, desse mover do Senhor. Precisamos da misericórdia do Senhor, ó Pai, do renovo do Senhor, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Precisamos mais de Ti. A Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. A Tua palavra diz que nós somos encorajados pela fé. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós obedecemos também pela fé. Por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos, a convicção daquilo que nós esperamos. Amém. A fé do Senhor, Verdade. a fé que vem do Senhor, a fé de Deus em nossas vidas. Fé para continuar. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, qual o sentimento que está no seu coração, mas Deus sabe, Deus sabe. E eu creio que Ele não te trouxe aqui à toa, eu creio que Ele te trouxe aqui com um propósito. Em nome de Jesus, deixa Deus operar na sua vida, que os propósitos de Deus aconteçam na sua vida, mas você precisa deixar Deus agir na sua vida. Amém. E você precisa ter fé e acreditar que Ele está operando e que Ele vai operar, que Ele vai fazer, ainda que não tenha saída, Deus vai abrir uma saída. Ainda que pareça que não tem solução, Deus vai gerar e vai criar uma solução. Irmãos, mesmo que você esteja passando pela dificuldade, é necessário você confiar nesse Deus todo-poderoso, esse Deus que tudo pode fazer. Coloca diante dele nesse momento e diz: Senhor, eu tenho fé e eu vou continuar seguindo, Pai, crendo, ó Deus, que dias melhores virão, que a Tua presença irá sobre a minha vida, Pai, transformando a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos cantar, vamos louvar nosso Deus? Fica na janela. Receber na janela lá fora. Tá bom, entendi. Amém? Vamos louvar o nosso Deus.